Olá, eu sou a professora Mônica e na aula de ciências de hoje nós vamos falar sobre os sais, dando continuidade às funções inorgânicas que nós começamos na nossa aula passada. Os sais, ele teve o início, até a Idade Média, a gente usava o sal a partir da evaporação da água. Então, o sal de cozinha que a gente usa no dia a dia era obtido somente através da evaporação da água. Então, até o início da Idade Média, era assim que a gente obtinha o sal. Depois, se desenvolveu uma outra tecnologia, onde a gente retirava o sal através de mineração, como se fossem minérios, né? Esse sal ele é chamado de sal-gema ou sal de rocha. Então, ele é extraído de minas subterrâneas, que vem de mares e lagos de água salgada, que secaram anteriormente. Então, aqui na imagem ao lado, mostra as esculturas do sal-gema da mina de Wieliczka, na Polônia. Essa mina é uma das mais antigas do mundo, considerada um patrimônio cultural da humanidade. Aqui nós temos o processo de obtenção do sal a partir da água do mar. Então, geralmente ele é captado, em várias situações onde a água ela é represada, em tanques bem rasos, para que ele evapore facilmente. Após a evaporação da água, esse sal ele fica retido no fundo e depois ele é retirado, após ele sofrer a cristalização, ele é colhido, ele é retirado, ele é lavado, ele é estocado e depois ele é distribuído de várias formas, por embarcações também, para todas as partes do mundo. Aqui nós temos uma gruta de sal-gema, mostrando que o sal ele também pode ser retirado da mesma forma que os minérios são retirados, através de escavações. Assim como os ácidos e as bases, os sais eles fazem parte do nosso dia a dia. Aqui na imagem A, nós temos o sal de cozinha, extraído geralmente da água do mar. Na imagem B, nós temos o bicarbonato de sódio, que é o NaHCO3, que é utilizado como antiácido estomacal, e também fermento para massas, como bolos e pães. E na imagem C, nós temos o sulfato de magnésio, o MgSO4. Ele é um poderoso laxante, conhecido como sal amargo. E a gente tem outros sais também que usamos no dia a dia. Como diversos sais do nosso dia a dia são brancos, para muitas pessoas a palavra sal está associada à cor branca. No entanto, vários sais podem ser coloridos e essa coloração ela está geralmente associada à presença de átomos, ou seja, de elementos químicos na sua composição. Esses elementos podem ser o cobre, o cromo, entre outros. Os sais eles são compostos iônicos formados por cátions e ânions e eles são sólidos na condição ambiente. E segundo Arrhenius, que é aquele cientista que fez os estudos sobre os ácidos e as bases, ele também estudou os sais, Então, segundo Arrhenius, o sal é toda substância que em solução aquosa libera pelo menos um cátion diferente de H+, e um ânion diferente de OH-. Assim como no caso das bases, o sal ele sofre uma dissociação iônica quando misturado em água, ou seja, ele separa a carga positiva da carga negativa. Aqui na imagem ao lado a gente tem diversos tipos de sal de cozinha e você pode observar que eles têm colorações diferentes, porque eles foram extraídos de diferentes regiões do mundo. Aqui tem o Havaí, o Peru, o Himalaia, a Índia, a Grã-Bretanha. Então tem vários lugares e aí você observa a diferença na sua composição dos minerais que estão aqui naquela área geologicamente falando. Aqui nós temos exemplos de sais coloridos que não são usados na cozinha, são outros tipos de sais. Aqui na primeira imagem nós temos o sulfato de cobre. Ele é usado para eliminar algas no tratamento de água de piscinas e ele forma soluções aquosas azuis. Aqui na outra imagem, na segunda imagem, nós temos o dicromato de potássio.
Ele é um dos reagentes presentes nos bafômetros, que é um equipamento que mede a concentração de álcool etílico por meio da análise do ar expirado, né? Por isso a pessoa sopra, né, o bafômetro. Então, ele produz soluções aquosas alaranjadas. Agora nós vamos falar dos sais e algumas das suas utilidades. O carbonato de sódio, que é o Na2CO3. Ele é um sal branco e uma das matérias-primas usadas na produção do vidro. Aqui o nitrato de sódio, NaNO3, ele é conhecido como salitre do Chile e é usado na fabricação de fertilizantes e pólvora negra. Na imagem A, nós temos aqui o nitrato de sódio e na imagem B, a pólvora negra. O fosfato de cálcio, ele é encontrado na crosta terrestre. O fosfato de cálcio, ele constitui a matéria-prima utilizada na obtenção do fósforo. O fosfato de cálcio, ele é um sal branco e quando tratado com ácido sulfúrico, ele produz o fertilizante fosfatado, que é usado para auxiliar na produção agrícola, como complemento nutricional das plantas. Ele é o principal componente da farinha de ossos, um tipo de fertilizante. Aqui na imagem ao lado, nós temos aqui o tomateiro, né, que foi utilizado o fosfato de cálcio para fazer o tratamento das suas folhas. Quando o tomateiro ele sofre a deficiência de fósforo, as folhas dele ficam arroxeadas e aí compromete, né, a frutificação da planta e também a produtividade do tomate, da plantação. Então, a adubação com fertilizante fosfatado, ele pode ajudar a evitar esse tipo de problema. Então, ele é usado, né, como nutriente para essa planta. O sulfato de alumínio. O sulfato de alumínio ele é um sal branco e a sua aplicação mais importante é no tratamento da água. Ao ser adicionado à água em meio básico, ele forma flocos, que se juntam às impurezas sólidas presentes na água, constituindo estruturas maiores. E aí, sendo elas maiores, elas ficam mais densas, né, pesadas, e elas afundam. A gente chama isso de precipitação. Então, afundando, precipitando, a gente consegue, né, retirar o precipitado que ficou no fundo e a gente obtém, então, a água limpa. Aqui nós temos o processo que foi usado, misturado aqui o sulfato de alumínio. Ele fez com que as partículas sólidas se agrupassem, formasse aqui uma grande massa, se precipitasse no fundo para que a gente possa obter então a água transparente sem as impurezas que estavam nela. Aqui é um exemplo, né, uma foto, uma imagem do sulfato de alumínio fazendo aí a sua floculação nas partículas de sujeira da água, para que depois ela possa ser eliminada. Uma outra utilização de um sal muito comum é o bicarbonato de sódio. Ele faz parte da composição dos fermentos químicos e antiácidos estomacais, que é utilizado na fabricação de extintores de incêndio. Aqui na imagem ao lado nós temos como exemplo um bolo, né? No bolo a gente usa, né, o fermento em pó. E o que acontece? A composição do fermento, que é o bicarbonato e de alguns outros ácidos, ao entrar em contato com a água, essa substância ela reage liberando gás carbônico. Esse gás carbônico ele fica aprisionado na massa, fazendo com que a massa fique cheia de bolhas, né? E aí quando você assa, a massa fica fofinha e o gás carbônico é eliminado durante o aquecimento. O sulfato de cálcio. Ele é utilizado como gesso e encontra-se também na composição do giz escolar. O giz escolar ele é fabricado utilizando uma mistura de diversas substâncias, entre as quais está o sulfato de cálcio. No caso dos gizes coloridos, é adicionado também um pigmento para que ele tenha a cor. Aqui nós temos o carbonato de cálcio, ele é encontrado em grande quantidade na natureza, constituindo o calcário e o mármore.
Então, ele está presente também nas estalactites, né, que são essas formações rochosas, e nas estalagmites, que são as que formam embaixo, né. Ele é usado para diminuir a acidez do solo e também como um abrasivo para os cremes dentais. Então, aqui a estalactite, ela é uma formação rochosa, né, decorrente do gotejamento de água. Como aqui nessa água, nessa rocha, tem o carbonato de cálcio, ele vai, né, formando, né, essa sedimentação e formando aí essa rocha, que a gente chama de estalactite na parte de cima e estalagmite na parte de baixo. Um outro exemplo é o fluoreto de sódio, é um dos componentes dos cremes dentais e enxaguantes bucais. A sua função é prevenir o aparecimento de cáries e ele também evita a perda de minerais do dente. Agora a gente vai falar sobre as aplicações do sal de cozinha, que é o cloreto de sódio. Então, no final do século XIX e no início do século XX, o sal, que é o cloreto de sódio que a gente usa na cozinha, ele era essencialmente usado como tempero ou como produto medicinal. Mais tarde, ele foi integrado no grupo das matérias-primas fundamentais para a indústria química e têxtil. Atualmente, o sal ele apresenta as mais diversas aplicações fundamentais para o desenvolvimento da sociedade, entre as quais nós temos a produção de cloro, soda cáustica, vidro, plásticos, borrachas e outras dezenas de produtos industriais e das indústrias químicas e metalúrgicas e também alimentares. Também é utilizado na manufatura do papel, na produção de sabão, de detergente, entre outros produtos. Como vocês podem ver, ele está presente em muitos produtos que a gente usa no dia a dia. Aqui na imagem nós temos uma foto, né, de um cristal de halita, né? Ele é retirado como minério. Só para vocês verem como parece um cristal mesmo, de rocha, né? A indústria química é o maior consumidor de sal, chegando a gastar 60% da produção total. Para além disso, cerca de 30% do sal é usado na alimentação e cerca de 10% é aplicado, por exemplo, no tratamento das águas, na alimentação de animais e outras pequenas situações. Aqui na imagem ao lado nós temos um alvejante, né, que a gente usa como hipoclorito de sódio, que ele é extraído através do sal de cozinha. É uma reação química que chegamos a esse produto. Agora vamos falar do efeito do sódio, né, do sal de cozinha, na saúde do ser humano. Então, o sal ele é essencial para o funcionamento do nosso organismo e também para diversas funções que o organismo desempenha. Por isso, nosso corpo ele possui mecanismo que trabalha em conjunto de forma a manter um equilíbrio saudável dessa substância para que ela não fique em deficiência ou também não fique em excesso. Então, o organismo trabalha nesse equilíbrio. Aqui nós temos diferentes tipos de sal que a gente já comentou, que ele se deve à constituição geológica. Por exemplo, o sal marinho, ele contém muitos nutrientes, diz que ele contém mais de 80 minerais diferentes, né? O sal marinho. O sal refinado não tanto, né? Dele é retirado vários minerais. As funções nobres, né, que o sódio tem no nosso organismo. Então, dessas funções são imensas, né? Não são poucas, são várias. A gente vai falar só algumas delas. Destaca-se dessas funções a manutenção do volume e a pressão sanguínea e a absorção de nutrientes no intestino delgado. O excesso de sal, ele interfere, né, na absorção de nutrientes. Então, tem que ser equilibrado mesmo na alimentação. Além disso, o sal, ele controla o equilíbrio da água, né? Se ele tiver em excesso, ele retém água. Se ele tiver equilibrado, a quantidade de água no organismo fica normal. Então, não pode exceder a quantidade de sal. Ele contribui também para a transmissão dos impulsos nervosos do cérebro para todo o corpo. Então, ele participa dessa
transmissão de impulsos? Ele também permite a contração muscular, porque também está relacionada à transmissão de impulsos nervosos. E ele também participa do ritmo cardíaco, né? Quando a gente sabe quando a pessoa está com a pressão alta, a pressão baixa, interfere aí nos batimentos cardíacos. A contração muscular, para que ela ocorra, a gente precisa do sódio. Então, se ele tiver em deficiência, vai atrapalhar, em excesso também vai. Aqui nós temos o sal de cozinha, que a gente usa no dia a dia, que é aquele refinado. Ele contém uma substância chamada iodo. Essa substância chamada iodo, então, ela é obrigatória, né? É adicionado esse iodo no sal para que a gente evite que essa doença aqui aconteça, porque existia anteriormente, antes do iodo ser adicionado no sal, muitos casos dessa doença, porque a carência de iodo na nossa alimentação, que o iodo não é encontrado com facilidade, mais em produtos marinhos, né? E a gente não é todo mundo que se alimenta de peixes e produtos do mar. Então, com o passar do tempo, as pessoas começaram a ter muita deficiência de iodo e apresentar problemas como o bócio, né, que a gente chama de papo, que é causado por um desequilíbrio da glândula tireoide. Então, adicionando esse iodo, controlou aí, no caso, o aparecimento dessa doença. E ele está presente no sal refinado. Aquele sal marinho que a gente compra, geralmente ele não tem iodo adicionado. Agora, a carência do sódio, né, o Na, no nosso organismo, ele causa uma doença chamada hiponatremia. Isso ocorre quando se verifica uma concentração de sódio no plasma sanguíneo menor que 136 milimol por litro. Isso pode acontecer devido à perda acentuada de sódio por uma diluição excessiva, normalmente causada pela secreção irregular de ADH, que está associada aí a problemas do sistema nervoso central ou também ao uso de drogas ou medicamentos. Alguns têm esse efeito colateral, então precisa prestar atenção. Perdas acentuadas de sódio resumem-se essencialmente a diarreia prolongada, vômito excessivo, transpiração excessiva e atuação de alguns diuréticos e também de doença renal. Eu coloquei aqui na imagem pessoas praticando atividade física, porque quando a gente pratica atividade física, a gente transpira muito e na transpiração a gente perde sais minerais, entre eles o sódio. Então, às vezes, não basta só a hidratação, você tem que ter uma alimentação equilibrada, né, após uma atividade física, ou tomar aí o que a gente chama de soro caseiro, entre outras coisas, para repor o sal mineral perdido na atividade física. Quais são os sintomas da hiponatremia? Elas podem ir de náusea, cefaleia, cãibras, cansaço e desorientação em casos mais leves, né? A pessoa fica meio desorientada, fica meio perdida, né? E em casos mais graves, pode traduzir-se em edema cerebral, convulsões e até mesmo a morte. Então, é grave. Agora, no outro caso, o excesso de sódio, né, no organismo. Então, primeiro vamos falar dos alimentos que são os campeões de sódio, né? A gente tem aqui o bacalhau, a azeitona verde, o macarrão instantâneo, o biscoito salgado, extrato de tomate, pão francês, cereal matinal e também aqueles salgadinhos artificiais. Geralmente o sal ele é usado para melhorar o sabor e também como conservante, né? Então, às vezes tem alimento que você nem percebe que é tão salgado, porque está presente ali como um conservante. Quais são as manifestações clínicas, né, da hipernatremia, que é o excesso de sal? Aí a gente tem a letargia, irritabilidade, confusão mental, convulsões, coma, anorexia, náuseas, vômitos, fraqueza muscular e hemorragias intracranianas. Então, é como se dá um derrame, né? Agora, o excesso de sal e a osteoporose, né? Qual o efeito que ele tem no osso? Então, a osteoporose é uma doença que causa um decréscimo de força e resistência dos ossos, tornando-os mais frágeis. O consumo de sal ele influencia a osteoporose, uma vez que o seu elevado consumo promove a expulsão do cálcio
através da urina, perdendo-se assim o nutriente essencial do tecido ósseo, que vai lhe dar ali a resistência para ele. Então, aqui na imagem você pode observar que com o passar da idade, né, 55 anos, 65 anos, 75 anos, a pessoa vai diminuindo em estatura, né? A gente costuma brincar que a gente fica mais velho, vai encolhendo. Mais ou menos isso, né? Porque os ossos eles vão desmineralizando e aí ele vai perdendo, né, a sua estrutura e a gente vai realmente diminuindo, tá? Então a quantidade de sal interfere na absorção aí do cálcio para os ossos. E é isso, pessoal. E a nossa aula ela vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado aí do conteúdo, utilizem algumas informações para melhorar a dieta, né, da gente. A gente tem que estar sempre pensando no que não nos faz bem e dar uma mudada no que a gente costuma usar na alimentação. Na nossa próxima aula, a gente ainda vai dar sequência, né, nesse assunto sobre as funções inorgânicas. E aí eu desejo a vocês bons estudos e a gente se vê na nossa próxima aula. Até lá!